Por que Jesus orientou aqueles 12 discípulos que ele enviou lá no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 10, do versículo 14 em diante? E ele disse da seguinte maneira: vão, preguem a minha palavra, e aqueles que não vos receber, saindo de lá, até o pó das vossas sandálias sacudam. Ou seja, não tragam de lá nem o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Eu sou o irmão Raimundo e você está no canal Ensinamento Bíblico. Aqui nós não falamos mal de nenhuma denominação, não combatemos nenhum tipo de ministério, não falamos mal de pastor nem de igreja. Aqui o objetivo é ensinar a palavra de Deus para aqueles que têm interesse. E se você está aqui, eu tenho certeza de que nós estamos aprendendo juntos. Ninguém aqui é sabichão, ninguém é sabe tudo. Um vai aprendendo com o outro. O interessante é que o objetivo aqui era pregar a palavra de Deus e visitar os enfermos, as viúvas, os órfãos, curar ali os leprosos, e assim sucessivamente a obra de Deus era realizada através daqueles discípulos enviados por Cristo Jesus. E a orientação é que se alguém rejeitasse a ministração da palavra, não desejasse ouvir, Jesus orienta que no momento em que eles se retirassem, eles sacudissem o pó das sandálias, não é? Nós sabemos que a maioria das estradas, a maioria das rodovias, os caminhos que ali existiam, não eram asfaltados e nem calçados, apesar de que Roma trabalhava em cima dessa parte de asfaltamento, na questão que naquela época eles trabalhavam muito inclinado por essa parte de calçar as estradas. Quem conhece da história do governo romano sabe muito bem disso, porém eles não tinham atingido a sua totalidade. Significa que a maioria das estradas eram sim estradas de chão batido, né? E com o calor, a poeira sim fazia parte ali da caminhada e grudava assim. Mas tanto é que esse ritual era usado como purificação, a questão também da inclinação para a higiene, não é? Quando se recebia uma visita, tinham-se por costume de lavar os pés devido eles estarem empoeirados, né, sujos ali. E isso tudo era um costume que fazia parte do judaísmo, né, na questão dessa parte cerimonial e toda essa história que você já conhece. Mas nesse caso aqui, isso aqui aponta muito para a questão da responsabilidade em se pregar o Evangelho. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai ver que Ezequiel fala acerca da inocência do sangue daqueles que você avisou, né? A parte bíblica onde nos fala acerca do atalaia, fala do sangue que não será cobrado daqueles que fizeram a sua parte. Então, quando fala em sacudir o pó, fala em responsabilidade, não é? Cumprido, ou seja, aquilo que era de responsabilidade minha realizar, eu já realizei, né? Então, parafraseando para que se entenda melhor a questão do sacudir o pó, a minha parte eu realizei, eu fiz a minha parte, ou seja, agora é com você e Deus. Quando falamos em sacudir o pó, falamos na questão de você não guardar nenhum tipo de ressentimento, não guardar nenhum tipo de rancor
mágoa acerca daqueles que rejeitaram o Evangelho, daqueles que não aceitaram o Evangelho, a pregação da palavra, não receberam você como um servo enviado de Deus, né? Levantado por Deus para pregar. Então, às vezes, acontece de um coração daqueles que pregam, ensinam, daqueles que levam a palavra, se encontrar frustrado, né? Isso acontece também até com pregadores itinerantes, no afã de arrancar glória a Deus, ou até mesmo de ver a renovação espiritual por completa da igreja. E quando isso acontece, alguns corações se encontram frustrados, e Jesus está orientando aqui os discípulos para que eles não se preocupem que alguém por acaso não receber. Na verdade, a função não é convencer aqueles que ouvem, pois isso é de responsabilidade do Espírito Santo. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então sacuda o pó da frustração, sacuda o pó da decepção, o pó da rejeição, sacuda, levante a cabeça e prossiga avante, porque almas necessitam continuar ouvindo. Não se sinta uma derrotada ou um derrotado por não ser ouvido ou não ser acreditado mediante a ministração da palavra. Deus se encarregará de convencer e converter aquela pessoa. Sacuda o pó de todo desânimo, de toda rejeição, de toda frustração, de toda derrota, de toda decepção, e continue avante, continue pregando, continue louvando, continue falando do amor de Deus. Sacuda o pó do fracasso, pois na verdade uma derrota nos ensina muito mais do que uma vitória. A Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há o luto do que na casa onde há a festa, porque na casa onde há o luto nós enxergamos o final de todas as coisas. Então sacudir o pó fala de responsabilidade cumprida, não é? Fala de não guardar mágoa, fala daquilo que foi colocado em suas mãos para fazer, você fez, e ainda que não receberam, porém o sangue daquelas pessoas não será cobrado da sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e fale muito mais forte ao teu coração.